Quantos estão felizes que vão ofertar aqui ao Senhor Jesus? Queria chamar o pastor Celso, que vai estar nos ministrando acerca das nossas finanças, dízimo, primícias. Amém? Aplauda o Senhor até ele chegar aqui. Shalom, igreja, boa noite. Felizes com Jesus? Amém, aleluia. Sempre digo que esse é o melhor momento da vida de um filho e de uma filha de Deus. É um momento de expressar a gratidão por tudo que Deus tem feito e realizado em nossas vidas. Aleluias. Gostaria, por favor, que a igreja abrisse as vossas Bíblias, celular, tablets, em 1 Reis 17. Vamos ler somente do capítulo 8 e 9. O horário já se estendeu, então vamos a uma breve palavra. Eu creio que o Senhor vai falar, né, em vossos corações. O título é A Viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Amém? Amém, aleluias. Eu creio ainda que a palavra de oferta, daqui a um tempo, não vai ser necessário estar ministrando para um propósito. Da mesma forma que ele usou a viúva de Sarepta. A Bíblia relata que então o nosso Senhor mandou ali uma penalidade para eles. Então houve ali escassez, houve uma seca, e ele pediu para que o profeta Elias avisasse o povo, né, sobre o que iria acontecer. E o profeta Elias, ele estava em um determinado lugar, e no vale de Querite, e o Senhor pediu para que ele fosse até a viúva, porque ela iria alimentá-lo. E por ser, né, um profeta, um homem obediente, ele foi até Sarepta. Da onde ele estava até Sarepta, os estudos dizem que é mais ou menos 160 quilômetros. Imagine um homem obediente andando 160 quilômetros mais ou menos. E ele foi até lá. E quando ele chegou até Sarepta, na entrada da cidade, ele encontrou a viúva. E ela estava pegando alguns gravetos. Ele conversou com ela, pediu para que ela desse, né, água para ele, desse algo para ele beber. E o mais depressa, né, possível, ela estava indo buscar essa água para ele. E ele aproveitou e pediu para que ela trouxesse pão. E ela disse a ele que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. E o Senhor também tinha falado com ela, porque ela estava com um coração disposto, um coração abençoador. Da mesma forma que eu creio que cada irmão que está aqui hoje tem um coração abençoador. Então, ela disse isso ao profeta, né, que só tinha isso, e ela estava apenas pegando aqueles gravetos para fazer uma refeição, e que ela e o filho dela esperaria a morte. E o Senhor, ele tinha dado aquela provisão para ela, aquele pouco de azeite, aquela farinha. Foi uma providência do Senhor. E ela foi preparar aquilo para o profeta. E por muitas vezes o Senhor, ele já preparou a provisão em nosso lar. E o Senhor manda profetas, manda um morador de rua. Sabemos que um vizinho está necessitando e nós não abençoamos, não ofertamos na vida dessa pessoa. Nós entramos aí como esse povo de Israel, como desobedientes à palavra do Senhor. Mas o pouco que aquela mulher tinha, ela foi preparar para o profeta, porque ela cria no Deus do profeta, porque já tinha falado para ela que possivelmente
viria alguém até ela e ela iria servir. E ela preparou. Naquele tempo, não somente naquele tempo, mas nos dias de hoje, se falarmos de uma viúva, nós sabemos que é uma pessoa que necessita de cuidados, uma pessoa que possivelmente não tem recursos. E nos dias de hoje é da mesma forma, mas ela não negou, ela ajudou aquele profeta. E o Senhor multiplicou tanto o celeiro daquela mulher, que a Bíblia diz que essa escassez durou 3 anos. E durante esses 3 anos, ela teve que comer e que beber juntamente com o filho dela, mediante a obediência. No Antigo Testamento, dízimos e oferta era a lei, mas no Novo Testamento é o mandamento do Senhor e é uma obediência. E é uma decisão também ser obediente ao Senhor. Porque para vivermos o reino de Deus, nós temos que acessar o reino de Deus através da obediência. E será que nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Será que estamos fazendo o que o Senhor tem pedido para nós? O Senhor, Ele derrama de recursos sobre as empresas, aumenta o salário, enche os lagares de cada um, e nós não cumprimos, né, com a palavra, com os princípios bíblicos. Daí vem a escassez, nós exclamamos, culpamos até o Senhor, mas o culpado é nós mesmos. Você vê, o Senhor tinha pouco na casa daquela viúva, mas aquele pouco ela abençoou a vida do profeta. Muitas pessoas arrumam desculpa para não dizimar, primiciar, ofertar, mas aquela mulher não arrumou desculpa. O dinheiro está curto, vou primeiro pagar as contas, se sobrar eu vou dizimar. Ao Senhor, Ele não precisa dos meus recursos, porque Ele é dono do ouro, da prata, mas a casa do Senhor precisa. Precisamos pagar luz, pagar água, os mantimentos do social, ao qual acontece da mesma forma de que aquela viúva colocou em prática. O social leva o alimento e leva a palavra, abraça. As pessoas vêm para a casa do Senhor, a vida é transformada, vai para Peniel, tudo muda. Mas tudo depende de quem? De mim e de você. Temos que colocar em prática o que aquela obediente viúva fez. O amor ao próximo. De cada um que está aqui hoje, mas depende do nosso coração. Como é que está o nosso coração? E mediante esse texto, eu tiro algumas lições. A primeira é: quando Deus ordena, Ele dá condições. Por muitas vezes Ele ordena, Ele dá condições e nós não cumprimos com o que nós prometemos. Mas se estivermos atentos aos olhos do Senhor, o Senhor, Ele dá condições. Senhor, o que eu tenho que fazer com esses recursos? O que eu tenho que fazer com esses recursos? Além de dizimar, primiciar, ofertar, comprar cestas básicas, abençoar a vida de uma criança que está sedenta, querendo ir para o encontro com Deus e não tem condições. Abençoar a vida de uma criança, para que através do coração dessa criança, o pai e a mãe vão ser alcançados. Então nós temos que estar atentos à voz do Senhor, quando Ele coloca condições sobre nossas mãos. E foi o que aconteceu com aquela viúva. O Senhor, Ele não mandou a provisão, né? O que ela tinha, né, ela utilizou como provisão, e depois Ele enviou ali, né, muito mais para a vida dela. E ela foi fiel naquele pouco, né, que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. O que é infiel no pouco vai ser infiel no muito também. Estamos sendo fiel ao Senhor? Estamos sendo infiel? Então, se o Senhor, Ele deu condições, peça o discernimento a Deus. Senhor, para que é esses recursos? Porque por muitas vezes o Senhor, Ele vai enviar os recursos antes, para que o propósito seja cumprido.
Mas se você não cumprir o propósito, ele vai levantar um outro que vai cumprir o propósito, e ele pode muito bem mandar escassez para a sua casa. E você vai ter que buscá-lo novamente, né, até que vai ser novamente obediente. Ele vai abençoar, porque ele é misericordioso, ele nos ama, ele quer o nosso bem. A segunda lição é: não deixe o cenário que você vê invalidar a palavra que você recebeu de Deus. Não deixe o cenário que você vê invalidar a palavra que Deus recebeu. Aleluia. Eu creio que cada um que está aqui recebeu muitas palavras do Senhor. Então nós temos que validar essas palavras. Não é a circunstância, não é o problema, não é a escassez, o que vem acontecendo dentro do nosso lar, que nós devemos invalidar a palavra do Senhor. Devemos persistir como aquela mulher viúva, ela persistiu e foi abençoada. Então não devemos viver a palavra do Senhor. Aleluia. Terceira lição: não seja transformado ou transformada pela crise. Temos ouvido muito falar sobre a crise. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O que a Globo diz, né, ou deixa de dizer, né, não faz parte do nosso cenário. Não faz parte do nosso cenário. Você vê, a crise não transformou o coração daquela pobre viúva. A crise, a escassez que ela estava vivendo, ela poderia muito falar para o profeta: ó, desculpa, eu não tenho nada, vai para outra casa, vai para outro lugar. Mas só que o cenário que ela estava vivendo não transformou o coração dela, não endureceu o coração dela. Então o cenário que nós vivemos hoje, não devemos deixar que endureça o nosso coração. Temos que ter um coração contrito, aquebrantado, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, não o que é reto aos nossos olhos. Então o cenário, né, não pode transformar a minha vida, a vida de cada um de vocês. Nossos corações têm que estar o quê? Em Cristo Jesus. Aleluia. A quarta lição: a sequidão da terra não secou o coração daquela mulher. Nós temos que estar sensível às vozes do Senhor. E ela estava sensível, que é todo aquele cenário, tudo que estava acontecendo, ela estava sensível à voz do Senhor. Nós temos que estar sensível à voz do Senhor. Fala para o seu irmão: você está sensível à voz do Senhor? Você está sensível à voz do Senhor? Que o pouco que nós temos que doar, porque com toda certeza nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. A cada dia o Senhor, Ele surpreende. Eu creio que nós temos muitos testemunhos aqui, porque o que nós fazemos é de coração, e é por amor a vidas. Eu creio que todos que estão aqui é por amor a vidas. Aleluia. A quinta lição e última: faz primeiro para Deus e depois você pensa em você. A palavra diz que nós temos que primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquela própria viúva, ela poderia muito bem falar: não, eu vou fazer uma refeição, né, o profeta que se vire. Mas não, ela pensou primeiro o quê? No profeta, no homem de Deus. Ela pensou primeiro no reino de Deus. Então nós temos que pensar o quê? No reino de Deus. Nós temos que acessar o reino de Deus. E o reino de Deus nós acessamos o quê? Através da nossa obediência, do nosso coração, da nossa entrega. Aleluia. Então nós temos que fazer como essa viúva de Sarepta. O que ela tinha, ela entregou. Aquele profeta, ela foi obediente, ela entregou o que ela tinha. E o Senhor, Ele abençoou grandemente a vida dela. Então eu profetizo e decreto sobre a vida de cada um que está aqui hoje. Por mais que seja o pouco, a escassez, o muito, oferte, dizime, abençoe aquele que esteja necessitando. Não acumule tesouros na terra. Amém? Amém, glórias a Deus. Vamos estar levantando, vamos estar orando em nome de Jesus, vamos estar ofertando e dizimando com alegria. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Senhor, apresenta a vida de cada irmão que está aqui hoje, ó Pai. Visite o celeiro, visite a empresa,
os negócios, a saúde. Visite a casa de cada filho que está aqui, Senhor. Da mesma forma que o Senhor fez o sobrenatural sobre a vida daquela viúva de Sarepta, faça sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu repreendo o Senhor migrador, o devorador, o gafanhoto, o destruidor sobre a vida de cada um, meu Pai. Eu decreto, Senhor, uma chuva de bênçãos sobre a vida de cada um, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ofertar com alegria, igreja.